Pois não, Jacimar? Não, então tudo bem. Posso falar então, né? Bom, pessoal, então bom dia. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo, que começamos na semana passada sobre orações no Antigo Testamento. Como eu havia dito a vocês, a gente escolheu duas orações. A oração de Ana, que foi visto meio que atropeladamente na semana passada, por causa do horário, e hoje a oração de Elias. Com relação à oração de Ana, a segunda parte escapou, assim, da minha parte, de fazer o fechamento. Então, rapidamente, eu gostaria de finalizar falando da volta de Ana, 4 anos depois, à cidade de Siló, onde estava o templo. Por sinal, eu olhando onde a construção desse templo, eu vi que não existe registro nenhum com relação à construção desse templo. Então, fica uma coisa assim no ar. Fala-se em templo em Siló, mas nós não temos registro da construção desse templo. Então, Ana volta 4 anos depois para agradecer a Deus a bênção recebida, a resposta à oração que ela fez para ter o filho, para ter o Samuel. E ela faz uma oração em forma de cântico, muito interessante. Às vezes, na nossa igreja, o liturgista nos convida também a que oremos cantando. É uma forma muito melódica, né? Muito interessante de se fazer a oração cantando. E foi assim que Ana fez, ela orou cantando, e há um registro de que a oração de Ana, ela serviu como modelo para, no Novo Testamento, para a oração de Maria, quando soube que iria o Salvador, que ela tinha gerado no seu ventre, e ela carregava o Salvador do mundo. Então, ela naquela expectação e naquela alegria incontida que a gente imagina, como deve ter sido dobrada ou multiplicada não sei quantas vezes, ela faz, então, um cântico que conhecemos no início dos evangelhos no Novo Testamento. Então, possivelmente, o modelo tenha sido o cântico de Ana. Então, o Magnífica de Maria pode ter sido uma referência ao cântico de Maria. Alguns até dizem que foi sim, foi um exemplo tomado, um parâmetro tomado. Então, quando nós estávamos lá estudando a oração de Ana, nós vimos que a sociedade ainda era formada, ainda era dirigida, orientada pelo sacerdote. Então, ele falava, ele recebia de Deus, e de Deus ele transmitia ao povo. E quando o povo também queria pedir alguma coisa, era através do sacerdote. Mas logo depois, já no sacerdócio de Samuel, a sociedade já estava sendo preparada por instrução de Deus mesmo para escolher um rei. Então, foi Samuel quem deu. Ungiu. A gente fala posse hoje, né? Mas na Bíblia fala em ungir. Foi Samuel quem ungiu Saul e Davi. Então, agora, quando nós vamos pegar a oração de Elias, situando, nós já estamos no período monárquico. Elias, e exatamente no período que se dá essa oração que selecionamos, já é o período do reinado de Ai, que branco que me deu. Eu estou sempre, de vez em quando eu esqueço uma coisa ou outra, eu vou consultar aqui. O reinado de Acabe. Acabe. Eu fico com Acazir na minha cabeça e acabo falando errado. Acabe. Já é no reinado de Acabe. E Elias, ele
ele trava uma luta espiritual muito grande com o povo e também diretamente com Acabe, porque o comportamento do povo ele se deu ao fato também do reinado de Acabe. Acabe foi um rei escolhido para dirigir a nação, para dirigir Israel, mas no desenrolar do seu reinado, ele passou a adotar medidas culticas, religiosas, que eram consideradas por Deus e são consideradas como verdadeiras abominações. Ele se casou com uma mulher que não era judia, e, com isso, os hábitos foram sendo introduzidos. Agora, uma coisa também interessante da gente pensar é que, quando o povo de Israel chegou a Canaã, eles não encontraram uma terra pura, livre. Não, na nossa linguagem de hoje, eles invadiram a terra, por ordem do Senhor, evidentemente. Mas eles, quando chegaram, eles encontraram várias comunidades nessa região de Canaã, e cada comunidade tinha a sua própria divindade. Nós podemos ver que havia muito de paganismo no culto dessas comunidades. E o rei e o Deus que eles adoravam era o Deus Baal. Baal é um nome que não é um nome genérico, porque para cada comunidadezinha, vamos dizer, não é tribo, mas cada pedacinho que formava uma comunidade tinha um Baal escolhido. Então, há vários nomes para Baal. É por isso que nós encontramos na Bíblia também Baalins, é o plural de Baal, né? Vários Baais, mas aí para o plural não fica Baais, ficou Baalins. Bom, então, o povo de Israel, ele, quando entrou na terra prometida, quando entrou em Canaã, ele se manteve até um determinado momento fiel a Deus, como Deus único, como soberano, e cumprindo toda a obediência e toda a reverência ante Deus, ante Yahvé. Só que as influências desses povos que já moravam lá, que eram nativos, a influência foi muito forte, e o povo de Israel deixou-se influenciar por essas influências. Isso aí eu gostaria de pontuar bem, porque no final talvez a gente possa fazer uma reflexão em relação às nossas convicções, se elas são convicções sólidas, firmes, se elas são convicções pautadas nas escrituras sagradas, ou se nós somos levados por ideias, né, que no Novo Testamento são chamadas há uma referência de ventos de doutrinas. Então, o povo de Israel, ele se deixou influenciar por essas influências dos cananeus e por esse culto que era desenvolvido em honra, né, em adoração a Baal, e isso trouxe sérias consequências para o povo, e Elias, o embate de Elias, nesse período que nós reservamos, é exatamente contra o comportamento do seu povo. A tristeza dele era muito grande, porque ele via seu povo se desviar dos caminhos do Senhor, uma verdadeira apostasia, e contra, diretamente, o rei Acabe, porque era ele o responsável por tudo que estava acontecendo. Se ele não consentisse, isso não estaria ocorrendo no meio do povo judeu. Então, eu queria começar pedindo a vocês que
Nós temos alguns textos que eu gostaria que vocês participassem lendo, então eu queria passar alguns textos e cada um, vamos ver assim, se pode já deixar reservado, quando chegar a hora, então eu digo qual que é o texto. Queria que um de vocês abrisse para mim, em 1 Reis 18, verso 20. Não sei quem que vai fazer, já está marcando aí, pode falar quem vai ser, que aí eu anoto aqui. Eu, Jaqueline. Jaqueline. Agora, outro, por favor, 1 Reis 18, 27, na sequência, o 27. Jacimal, o meu é 18, 20. 18, 20. Tá. E alguém, por favor, 18, 27. Cristiane. Ok, Cris. Muito bem. Quem vai fazer a leitura da oração de Elias, que é 1 Reis 18, 30 e 37. Eu posso. Ok. Flávio. Oi? Flávio. Flávio. Ok, Flávio. Ainda não identifiquei sua voz, Flávio. Mais um, por favor. 1 Reis 18, 44b. É pequenininho esse trecho. Posso ler, Beth? Posso, né? Já estamos terminando. Agora, a mão do Senhor veio sobre Elias, só que aqui eu não marquei qual é o texto, qual é a referência. Alguém olha aí para mim? 18:46. 18:46. É, 19:2. Erdman. Erdman. Primeira, 19:4. Pode ler também, Erdman, seguindo? Posso. Sim. Posso. Ok. Segunda Reis 11:8. Não. Segunda Reis 1:8. Quem pode? Falta alguém aí. Daniele, pode ler, por favor? Ou você saiu, não, né? Não, eu não saí, não, mas se outro irmão puder ler, porque hoje eu estou com a Maria Fernanda aqui. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Eu posso. Marluce, leia então, Eric. por favor. Quem? Eric. Eric, tá bom, Eric. Obrigada, Eric. Agora, para começar, o irmão vai ler Tiago 5,17. Vamos lá, então. Vocês viram que eu abandonei o PowerPoint. Mais tranquilo para mim, como debutando, tem que ser assim. Vamos ler, então. Pode ler. Quem vai ler, Tiago? Só o 17? Tiago, 5:17. 5,17. Pode ler. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Pode ler o 18, por favor. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Muito bem. Esse trecho ele é muito elucidativo porque levanta
a natureza de Elias e apontando Elias como sendo um de nós. A trajetória dele foi uma trajetória tão esplêndida e tão... Eu digo assim que Elias foi muito produtivo. Foi tão grande o arsenal dele de coisas feitas, de coisas realizadas, que nós vamos chegar a um ponto, e que vai ser, então, a segunda parte do nosso estudo de hoje, e que nós vamos ver um Elias humano, um Elias cansado, um Elias decepcionado. Então, vale a pena lembrar o que Tiago diz no texto que nós acabamos de ver, que ele foi um homem como todos nós. Lógico que em contato direto com Deus, uma pessoa que levava uma vida inteiramente voltada para a sua função de sacerdote. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, antes desse episódio que nós vamos ver hoje, Elias passou por uma região de muita seca, aliás, toda a região de Samaria estava sofrendo uma seca muito grande e faltava alimento, faltava produto para eles comerem. E ele passa por uma casa e entra, se apresenta e entra nessa casa. É aquele episódio da viúva de Sarepta. E ela não tinha, o pouco que ela tinha era para ela e para o seu filho. Conhecemos bem a história da farinha e do azeite. Lembramos muito bem desse episódio. Mas o que me chamou a atenção, além de ele ter multiplicado essa farinha e esse azeite, deu para todos comerem, ele inclusive participou da mesa, e isso durou um tempo muito grande, mas o que me chamou a atenção é que numa das referências que eu encontrei, é que Elias passou 2 anos nessa casa, e eu não sabia disso. Elias ficou 2 anos, isso é considerado pelos estudiosos como um período de retiro, de preparo espiritual. E foi nesse período, nesse meio tempo aí, que o filho dessa viúva morreu e Elias se colocou sobre o corpo desse menino e ele tornou a viver. Mas essa é uma história que a gente pode depois ler com mais calma. Mas exatamente deu tempo de tanta coisa acontecer e da farinha e do azeite não faltarem na casa dessa viúva de Sarepta. É uma coisa maravilhosa a gente imaginar o período que ele gastou se preparando. Então vejo que foi um homem como todos nós, mas um homem de oração, um homem que gastava tempo se preparando espiritualmente. E se ele não tivesse feito isso, a gente fica imaginando como que ele resolveria as questões que ele encontrou quando saiu dessa região da casa da viúva e voltou, então, para a sua terra. Ele realmente precisaria de ter um preparo espiritual muito grande para enfrentar o que ele enfrentou. Então, o contexto que a gente apresenta aqui é de muita fome, toda a região, e devido a essa grande seca, durante muito tempo, eles padeceram necessidade de alimento, os animais também sofreram pela falta de pasto, pela falta de água também. E há um dado que eu achei muito interessante, que faz conexão com a aula que nós tivemos da Jaqueline sobre os mandatos cultural. Porque o rei Acabe pediu a o seu ajudante do palácio, que era um intendente, o Obadias, ele pediu ao Obadias que saísse e que fosse pela região toda procurando onde havia água e onde havia vegetação,
para que os animais pudessem se alimentar e pudessem beber a água e eles não perdessem os animais. Por que isso me chamou a atenção? Porque a importância que Acabe dava aos animais nos parece que era maior do que a importância que ele dava ao povo, tanto que o povo mergulhou numa miséria muito grande, num sofrimento muito grande, e ele não teve o mesmo cuidado que ele estava tendo com os animais. Então, isso me faz lembrar um mandato lá cultural que, às vezes, nós, como eu digo, é de uma maneira geral, né? Damos uma importância muito grande, por exemplo, ao cuidado quanto aos animais, criamos leis protetivas para os animais e também sanções sobre os homens que sacrificam, que maltratam os animais, mas nós não temos o mesmo cuidado, e até maior, com relação ao ser humano. Então, isso foi, vimos isso, e é um fato muito grande. Às vezes, nação que aprova leis que são contrárias à vida, por exemplo, a lei do aborto, mas criminaliza alguém que esteja batendo num animal, alguma coisa assim, e acaba ele vivia envolvido assim, de ter cuidado para não perder os animais, mas não ter a mesma preocupação com o seu povo que estava ali e que não estava tendo o que comer e o que beber, faltando água também. Então, Obadias, ele recebeu essa incumbência. E sai, então, Obadias à procura de vegetação e à procura de água. E Acabe vai para um lado, Obadias vai para o outro, ambos procurando o local mais aprazível. E é nesse caminho, quando Obadias está procurando esse sinal de vida, né, para os animais, que aparece Elias. E Elias estava sendo procurado pelos 4 cantos. Acabe queria encontrar Elias, porque Elias prejudicava muito, fazendo críticas ao povo pela adoração a Baal, pelo comportamento do povo, de se quedar, de se ajoelhar diante dos Baalins. E Acabe, então, tinha baixado essa ordem, que procurassem Elias em todos os lugares. E é nesse meio tempo que Elias aparece no caminho, quando ele sai para procurar maneiras de vida para os animais. Então, o que Elias fala para Obadias? Olha, Obadias, volte e fale para o rei que eu estou aqui. Olha, Obadias era um servo de Deus, ele era temente a Deus, ele era temente a Yahvé, mas ele se amedrontou muito. Ele disse, como eu posso dizer que você, ou que o Senhor está aqui, se todos estão procurando e todos eu não posso dar essa notícia ao rei. Ele disse, não, vá e diga ao rei que eis que aí está Elias. Era a ordem que ele deveria. E Obadias também tinha uma outra pendência que o assustou muito. Nós vamos ver nesse estudo pessoas como nós, mas pessoas se assustando, pessoas temendo, pessoas fugindo. Obadias era um deles também. Ele também teve muito medo de Acabe e muito medo da sua esposa, porque ele tinha escondido 100 judeus, 100 hebreus, num poço. Ele colocou 50 num poço e 50 em outro poço. E ele alimentava esses 100 hebreus com água e com comida,
para que eles conseguissem sobreviver. Mas esses 100 homens, eles tinham sido... a mulher de Acabe havia decretado que eles fossem mortos. E Obadias, para salvar os seus, né, da sua sociedade, os hebreus, ele escondeu para que eles não morressem. Então, Obadias imaginou também isso. Agora eles vão descobrir o que eu fiz, que eu escondi 100 judeus num poço e que os estou sustentando com água e com comida. Elias torna a dizer para Obadias: não, vá ao rei e diga, eis que aí está Elias. Então vem o confronto de Acabe com Elias, e como que é a reação de Acabe quando vê Elias. Ele simplesmente chama Elias de perturbador de Israel. Você que é o perturbador de Israel. E diz o Elias o seguinte: tu e a casa de teu pai é que tem perturbado, porque deixastes os mandamentos do Senhor e segue os Baales. Uma resposta muito bem dada, né? Bem clara foi dada a Acabe. Então, é nesse episódio que Elias propõe a Acabe que se faça uma adoração pública, que todos se reúnam num lugar determinado, os que são de Baal e os que são de Yavé se reúnam, e ambos os grupos ofereçam um holocausto a seu... Bom, no caso de Baal, ofereça o holocausto aos Baales. E no caso do povo hebreu, que ofereça o holocausto ao Senhor, Yavé. Então, Acabe concordou, está certo, vamos fazer isso. Vamos reunir o povo e vamos apresentar esse holocausto. Eu ofereço o meu e você oferece o meu correspondente a Baal, ao rei ao Deus que nós adotamos, e você conduz o sacrifício a Deus Yavé. Vamos fazer isso. Aí vem, então, o texto que nós selecionamos aqui, que é de 1 Reis 18, 20. Jaque, você pode ler, por favor? Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Você pode ler mais um pouco, por favor? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, só vem, né? Isso, obrigada, viu, Jaqueline? Quando ele fala de cochear, até quando cocheareis entre dois pensamentos, a interpretação que temos é que cochear aqui é como se estivesse andando de muleta. Bambo, sem ter um passo firme, em outras palavras, ficar em cima do muro, de uma forma assim mais popular falando. Instáveis e descompromissados, né? Exatamente. Instáveis e descompromissados. Exatamente. Vacilantes, dependendo para o lado que a corda pendesse, eles adotariam a postura de adoração. Então, um povo frágil, né? Um povo que já tinha passado por tantas experiências com Deus, com o Senhor, no deserto, na saída do Egito, e muitas experiências marcantes com Deus, um povo que não teve memória, né? Que nesse momento se apresentou como aquele que pende para o lado que for mais forte ali. E, no caso, mais forte era
ao lado dos Baales, porque eram muitos. Eram 450 profetas de Baal, eles adotavam também um sistema de profetas, e 400 profetas do poste ídolo. Eu fui ver o que é poste ídolo, me chamou muita atenção essa expressão. Poste ídolo é uma figura feminina, enquanto Baal é figura masculina, ele é o marido, ele é o senhor, em outras horas, situações, ele é o sol, ele é a tempestade. E o poste ídolo é a figura feminina, ela tem um caráter bastante picante, porque representa a Afrodite lá na Grécia, por exemplo, seria, então, poste ídolo lá no meio do povo de Israel. É uma figura emblemática, é uma figura que levanta a ideia de fertilidade e de sensualidade. Então, estudando um pouco a respeito desse poste ídolo, os autores eles falam que o poste ídolo ele tinha um formato fálico, erigido numa praça bem destacada, e que hoje esse poste ídolo ele pode ser encontrado ainda nas cidades sob forma de obelisco. E eu fiquei pensando a respeito disso, me lembrei do obelisco que há na Praça 7, isso aí seria um poste ídolo, e de tantos outros na nossa cidade e outras cidades pelas quais nós percorremos, lugares que nós já viajamos e que vimos formatos do poste ídolo do povo na terra, adorando Baal. Então, essa figura feminina, só com relação a poste ídolos, eram 400 profetas. Se estão juntando 450 com mais 400, 850 sacerdotes contra um sacerdote, Elias. E Elias, então, chama o povo, chama a atenção do povo, dizendo, até quando vocês vão continuar nessa imaturidade espiritual? Até quando vocês vão viver trôpegos, engatinhando, pendendo para um lado e para o outro, e não se firmando no Deus de Israel, no Senhor Jeová, aquele que faz todas as coisas e que provê todas as coisas para o povo. Então, o Elias, ele organiza tudo no sentido de então ser realizado ali, ser levantado ali o altar, um em adoração a Baal e outro em adoração a Deus. Por prudência, Elias diz para o povo, para os de Baal, que eles erigissem primeiro o seu holocausto, para que não ficasse sombra de dúvida nenhuma que houve alguma coisa ali para falsear, alguma trapaça para esconder algum truque, alguma coisa. Não, podem realizar o altar de vocês, podem erigir, podem adorar, nós esperamos. Foi o que eles fizeram. E a Bíblia nos narra que o povo, depois de levantado o altar, o povo seguindo Baal, porque eu acho que é importante a gente também frisar que não eram todos os israelitas que seguiam Baal, mas era um bom número, era muita gente que acompanhava o culto a Baal, com exceções, como eu falei. Então, eles foram até o meio-dia, clamando, diz o texto que eles rodeavam o altar e gritavam. A manifestação deles era uma manifestação de delírio. A palavra que nós encontramos, êxtase, eles estavam hoje a gente diria assim, eles estão em
em outro patamar, eles estão em alfa, eles estão longe, eles estão extasiados, né? Seria isso, eles estão completamente fora do controle de tanto que eles têm pedido a Baal que se manifeste, que faça alguma coisa e que apresente, se apresente no holocausto. Então, o texto bíblico nos diz que eles foram até meio-dia nesse clamor frenético para que Baal respondesse. E, ironicamente, Elias fala, então, a Cris vai ler para a gente o que Elias respondeu para o povo. Pode ler, Cristiana, por favor. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Vejo que há uma boa dose de ironia aí da parte de Elias, atribuindo características humanas ao deus Baal, né? Dormir, atendendo necessidade, viajando, e Baal não respondia, até que chegou uma hora que, bom, encerrada a adoração, agora nós vamos preparar a adoração a Deus Yahvé, ao Senhor soberano sobre todas as coisas. Eu acho muito interessante esse preparo. Quantas vezes nós saímos de casa para a igreja e nós não vamos devidamente preparados. Eu tenho uma amiga que canta comigo, ou eu canto com ela no coral. Ela, quando tinha os filhos pequenos, ela dizia assim: olha, meninos, enquanto nós chegamos à igreja, já vão pensando, já vão meditando. Então, ela no carro, dirigindo, e ela orientava os filhos que fossem já cantando, que já fossem orando, fossem se preparando para o culto. Eu acho muito importante isso, de nós nos prepararmos espiritualmente para que possamos ir à casa do Senhor, né? E esse preparo, Elias teve muito grande, e ele é como se ele estivesse cumprindo um ato litúrgico, todos os detalhes, para então chegar à hora devida da adoração. O que Elias fez? Elias preparou o altar, escolhendo 12 pedras. Essas 12 pedras, elas remetem às 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Jacó, aliás, as 12 tribos de Jacó. Então, cada detalhe, cada coisa formada ali no holocausto, havia um significado. No caso das pedras, as 12 tribos de Jacó. E depois de formado erigido o holocausto, ele pediu aos ajudantes que pegassem água e que levassem baldes, vamos dizer hoje, se naquela época existisse balde, cântaros, levassem cântaros cheios e que jogassem sobre o altar. Ora, aí nós já podemos ver algo inédito, porque para um altar que vai se colocar fogo e vai se colocar a carne para ser consumida, não há como misturar isso com água. E Elias fez exatamente o contrário, pediu aos seus ajudantes que levassem água e que esbanjassem mesmo de água todo o altar erigido. Então, a descrição bíblica é que o altar ele tinha vários sulcos, e esses sulcos, então, eles estavam plenos de água. Na superfície, a água já estava na superfície de cada sulco,
e descia pelo altar todo. O cálculo é que eram 300 metros quadrados de água, correspondendo a 15 litros de água que Elias disse para colocar. Eles iam, buscavam água, não, quero mais água, até que chegou a essa quantidade da ordem de 15 litros. E nós conhecemos a história e nós sabemos o que aconteceu nesse momento. Quando Elias clamou a Deus, aí vem a oração de Elias. Clamou a Deus para se manifestar. Eu vou pedir ao Flávio, então, para ler, por favor, Flávio. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. É até aqui? Até aí, obrigada, viu, Flávio? É marcante essa oração de Elias. A gente observa que ele relembra o passado, a história do povo, a começar de Abraão. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Qual era o sentimento, o que Elias, ao proferir esses nomes dos antepassados, ele estava querendo mostrar ao povo. Ele queria mostrar ao povo a história desse povo, e que o povo não poderia, ou não deveria se esquecer de onde eles vieram, como tudo começou. Então, quando ele fala Deus de Abraão, vocês estão lembrados da história de Abraão, como tudo começou? Deus de Isaque, Deus de Israel. E o outro pensamento que também podemos ter é que ele estava dando ainda mais fiança à oração quando ele evoca Abraão, Isaque e Israel. Alguns irmãos nossos, às vezes, costumam, em orações públicas, costumam começar a oração dessa maneira. Na nossa igreja, há alguns que fazem assim. Eu também, um outro irmão que já está na glória, já participava do coral, ele também costumava orar dessa maneira, mas ainda há alguns na nossa igreja que oram começando pelos patriarcas. É uma forma assim, muito solene, né, de se começar uma oração. E ele estava dizendo para o povo: lembrem-se de que nós estamos orando, e esse altar erigido é para o Deus que é de vocês, mas que é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E ele pede, então, para que o Senhor se manifeste, para que todos ali fiquem sabendo que ele é o Deus em Israel. A história nós conhecemos, que desceu fogo do céu e consumiu
tudo que estava no altar, secou toda a água, inclusive a que estava mais rasteira, mais assim, do solo, o fogo consumiu, secou inteiramente a água que havia, para não restar dúvida nenhuma, que aquilo ali era fogo e que tinha vindo do céu para a terra. Interessante, porque se pudesse, se esse fogo ele aparecesse no nível dos pedestres ali, das pessoas poderiam dizer, mas esse fogo estava guardado ali em algum lugar, e alguém foi e atiçou o fogo, alguém, uma labareda, alguma coisa ali, e o fogo, então, queimou todo o altar. Não, o fogo desceu, foi de cima para baixo. Isso aí é uma coisa interessante. Lembra também o episódio no Novo Testamento do véu no templo, no Santo dos Santos, quando Jesus cumpriu todo o seu ministério e ele foi levado ao céu, né, depois da sua ressurreição, que o véu do templo se rasgou. Nós lembramos desse acontecimento. E ele se rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima, para não haver dúvida de que alguém poderia rasgar o véu, uma cortina. Eu começo aqui da parte de baixo e vou só estendendo, e o restante, o próprio tecido se encarrega de ir abrindo. Isso aconteceu também no Holocausto. O fogo desceu do céu, de cima para baixo. E aí, qual foi a reação que todos tiveram? O povo, então, confessa que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, 2 vezes. É uma coisa interessante do povo também, a repetição, para dar aquele significado de ênfase. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E encurtando um pouco aqui, para a gente poder adiantar ganharmos o nosso tempo, terminado esse episódio, Elias, então, manda pegar todos os adoradores, todos os profetas de Baal, e ele leva esses profetas, o de Baal e dos postes ídolos, manda todos para o ribeiro de Quizon, uma planície, e eles são mortos, todos eles são consumidos ali. Nós observamos que no Antigo Testamento, quando Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, era a forma mais comum do povo de Israel se dirigir a Deus. Ana, quando fez a oração, ela se dirigiu ao Senhor dos Exércitos. E aqui também o povo costumeiramente se dirigia ao Senhor dos Exércitos. Esperava-se o quê do Senhor dos Exércitos? Batalha, mortes e, evidentemente, da parte do Senhor dos Exércitos, a vitória. Então, nós vemos um Deus aqui no Antigo Testamento também que mata. Isso é uma questão que traz para nós hoje um debate muito interessante, muito provocativo de Deus, que permite e que às vezes ele mesmo ordena que haja matança. No caso do episódio de Elias, a justificativa de Deus é: da mesma maneira que eles fizeram, nós vamos fazer com eles. Eu entendo que seja todo um processo ascendente de crescimento espiritual. Da mesma maneira que Deus se apresentava de uma maneira muito mais concreta do que hoje ele é para nós, porque o povo via fogo, o povo via a abertura do mar, ele recebia o maná que vinha do céu, Deus se apresentando de uma forma bem concreta. Também Deus agia de uma forma concreta com o Senhor dos Exércitos, para mostrar que ele é Deus e que os caminhos dele não podem ser impedidos, né? Não podem ser, os seus planos não podem ser frustrados.
Lógico que nós hoje vivemos num período período do advento de Cristo, do cumprimento da promessa. Então, a nossa relação com Deus é uma relação no plano abstrato espiritual. Eles tinham a relação espiritual, mas num plano mais concreto do que o que nós temos hoje. Mas isso aí, meus irmãos, é motivo para debate. Alguém gostaria de falar alguma coisa agora? Gostaria, para a gente poder seguir, mas alguém gostaria de falar? Ô, Jaciara. Sim. Jaéder. Jaéder. Só não estou te vendo, Jaéder. Eu vou chegar a vocês agora com a imagem. Agora sim. O que a sua expressão, né, que a nossa colocação diante de Deus agora é de forma mais abstrata, ela, na verdade, o significado que você quer dar é de que ela é uma forma imaterial. Exatamente. Não é que é abstrata no sentido assim de que eu acho que estou falando com Deus, mas posso não achar, posso não estar, né? E eu queria destacar, porque você, pela brevidade do tempo e pelo conteúdo da matéria, tem que voar mesmo aí para poder conseguir chegar até o fim. A oportunidade só de chamar a atenção, porque a gente fala muito sobre a oração de Elias, e a gente pensa muito na oração de Elias, é como se Elias tivesse feito uma oração só na vida, que é essa oração que Deus respondeu com a derrota dos profetas de Baal. Mas, na verdade, é uma anterior e maravilhosa, que quando fala que Deus, lá em Tiago, fala que Elias orou com instância para que não choveu, e não choveu por 3 anos e meio na terra. E orou novamente e choveu. Então, essa oração não pode ficar esquecida, essa oração lá de trás. E o que me chama a atenção é que lá em Tiago fala que ele orou com instância. Exato. Aí eu olho a referência lá e vou ver, eu não vejo, assim, vamos dizer assim, aos olhos materiais, aos nossos olhos, ao nosso sentido, não tem nenhuma instância. Elias simplesmente diz assim, não choverá por 3 anos e meio. Não mostra nem que ele estava orando, mas é porque ele estava decretando a vontade de Deus. Deus já tinha determinado assim. Então, isso nos reporta para o texto do Novo Testamento, que fala, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós sabemos que ele nos atenderá, né? Então, só de passagem, você desculpa tomar um pouco do tempo. Fica à vontade. Mas é só para poder lembrar, quando a gente fala a oração de Elias, a mais fulgurante, a mais propagada é essa com os profetas de Baal. Mas nós temos certeza, né, que não foi menor esse fato de orar e passar 3 anos e meio sem chover. E que ele orou, não está escrito ali no texto que ele orou, lá diz só que ele disse para Acabe que não iria chover. Mas o texto, a Bíblia interpreta a Bíblia, né? E lá em Tiago, então, fala assim, que ele orou com instância para que não chovesse. É verdade. Então, eu queria lembrar isso para poder dizer, quando o texto... Você vai chegar lá na aplicação, você vai falar sobre isso. Quando o texto fala que Elias era homem semelhante a nós, isso nos está chamando para uma vida de oração, de confiança em Deus e de esperança de que ele continua realizando milagres mesmo nos dias de hoje. Obrigado. Eu desculpa. Muito bem. Uma ótima contribuição. Muito obrigada, Jaéder. Então, agora, exatamente, Elias já anuncia que a chuva vai chegar. Os deuses foram mortos, muitos foram mortos juntos, com muitos adoradores, então agora pode chover. Olha como que é impressionante o encadeamento de Deus, que Deus vai realizando na história do povo. Agora começa a chuva. E então, Acabe recebe o recado de que, para ele apressar, porque a chuva estava chegando. Aí vem o texto que eu queria que a Beth se lesse, por favor. Juízes 18, 1 Reis 18, 44.
A Beth está aí? Beth, você está aí? Vamos lá, é porque eu estava preocupada aqui com o vídeo. Ah, 18... tá bom. Nossa, fechei, gente. Pode ler, 1844B. 44B, está marcado aqui. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Isso. Andar depressa, que a chuva está chegando. E o 1846, quem foi você também que ficou? Não, mas eu posso ler. Acho que foi o Edson, né? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. É interessante esse cingir aí, cingir os lombos. Ele realmente pegou a túnica, fez um amarrado na cintura, porque ele ia andar depressa. Ele andou 27 quilômetros tentando passar à frente do carro de Acabe. Ele chegou antes de Acabe, sim. E ele amarrou para andar depressa. Lembra a história também passada do povo de Israel, que o Senhor ordenou que eles saíssem depressa do Egito e que não demorassem muito, que pegasse o essencial. Então, os homens também cingiram as suas túnicas para facilitar o movimento na corrida, na saída do Egito. E aqui, Elias faz a mesma coisa para agilizar. Vocês imaginam assim, até não precisa ser um homem usando saia, não, mas uma mulher uma saia longa, ela vai precisar fazer uma coisa assim também, senão ela não vai conseguir dar um passo à frente, ainda mais depressa. E ele correu 27 quilômetros para chegar antes de Acabe, porque a chuva realmente chegou. Agora, meus irmãos, nós vamos chegar na parte que eu considero uma das mais belas da Bíblia, que é a humanidade de Elias. Elias já no Monte Horebe, e o registro está no 1 Reis, capítulo 19, quando narra a oposição que Acabe ainda faz, que Elias ainda faz a Acabe, e a oposição que ele ainda faz à apostasia de Israel. E a gente observa, então, nesse episódio, um outro Elias, ou melhor, não é um outro Elias, o mesmo Elias, só que numa outra faceta desse mesmo Elias. Eu acho muito impróprio quando a gente diz, essa aí é uma outra pessoa. Não, ela é a mesma pessoa, só que ela está numa situação diferente, as suas reações, portanto, são diferentes. Então, o mesmo Elias, agora um Elias frágil, um Elias desejando a morte, um Elias sem apetite, e um Elias com uma excessiva autopiedade. Vamos ler o texto? É o Erdman. Leia, por favor, 19:2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Apenas para situar essa decisão do Jezabel, a mulher do rei Acabe, ela antecede já esse momento de Elias no Monte Horebe. Ele foi para o Monte Horebe fugindo do juízo de Jezabel, porque ela jurou que iria fazer com Elias o que ele fizera com seus deuses. E Jezabel, a figura de Jezabel, ela correspondia a esses postes ídolos. Ela tinha 400 profetas a seu lado. Esses profetas foram mortos lá na planície. Quer falar, Jaeda? Leia, por favor, então, o outro. Pode falar, sim, claro. Não vai falar, não, Jaeda? Vai falar, Jaeda? Abriu o microfone.
Não, acho que não. Ele está falando, mas ele está sem som. É porque, deixa eu confessar para vocês, eu estava tentando ver se o microfone estava ligado e estava atrapalhando vocês, aí eu dei um toquezinho, desculpa. Tá certo, tudo bem. Edma, pode ler então o próximo, por favor? Vamos lá. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Desejo de morte, né? Presente aí na característica de Elias, uma pessoa que estava vivendo um período de depressão, né? De sofrimento muito grande. Então, o desejo de morte, porque ele estava tão cansado e tão triste de ver o que estava acontecendo com o seu povo, mas a ameaça de morte que ele recebeu de Jezabel, que ele pediu: bom, Senhor, eu desejo morrer antes que me matam, eu desejo morrer antes disso. É uma coisa interessante ele ter procurado ficar debaixo de uma árvore, numa sombra. Não é nada demais isso que eu vou falar, não. Mas o zimbro, ele é uma árvore muito forte, contrastando com aquele que estava debaixo estava na sombra dele, muito fraco. Eu gosto de usar essas imagens, porque a gente clareia um pouco mais o que estava acontecendo, mas não tem nada demais, porque zimbro era uma plantação, uma árvore que chegava até 3 metros de altura, era muito comum no deserto. E era uma planta útil, porque do seu fruto, eu li sobre isso, encontrei uma referência de que se faz ataduras com o fruto do zimbro. Acho interessante porque a gente vai vendo, vai entendendo o que o povo podia fazer com uma planta no deserto, uma planta tão seca, uma planta, um pinheiro, né? Tipo uma tuia, uma coisa. Podia ser tão útil para o povo nessa região desértica. E aí, nesse momento em que ele tá debaixo da sombra desse zimbro, ele dorme e ele ouve a voz de um anjo dizendo: levanta-te e come. Aí ele se levantou e comeu. É interessante que a Bíblia não registra que ele ficou assustado com a voz do anjo, diferente de Samuel, que quando estava dormindo ouviu o Senhor falar e não identificou que era o Senhor que estava falando. Elias não. A intimidade dele com Deus era tanta que ele fez o que o anjo estava dizendo: levanta-te e come. Aí tornou a dormir. O anjo tornou a falar: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aí ele se levantou e dormiu. Essa recomendação, ela atende ao lado humano de Elias. Por quê? Porque Elias sairia dali, do Monte Horebe, e caminharia 40 dias e 40 noites para chegar onde o Senhor tinha estabelecido que ele fosse, para onde ele deveria ir. Então, ele se levantou e comeu sob a ordem do anjo: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, ele foi para o Monte Horebe. Aliás, eu acho que eu falei uma coisa errada para vocês, que ele estava no Monte Horebe. Não, ele não estava, ele caminhou para o Monte Horebe, nesse episódio de ficar debaixo do zimbro. Para chegar ao Horebe, ele andou 40 dias e 40 noites. E aí ele se esconde numa caverna. Eu vou pedir, então,
quem é que ficou com que fazes aqui, Elias, no verso 9? Alguém ficou? Não, né? Não tem problema. Vamos olhar aí na Bíblia, Juízes 19, verso 9, que é uma pergunta pontual, e é uma pergunta daquelas que a gente, quando alguém pergunta, faz essa pergunta, nós nos assustamos. Vamos imaginar uma criança, vamos imaginar o Rafael perguntando ao filho dele, o que você está fazendo aí? Não é? Aí o filho já dá aquele sobressalto, porque o Rafael perguntou, o que você está fazendo aí? Foi assim que Deus fez com Elias, quando ele se escondeu no Monte Horebe, numa caverna. Que fazes aqui, Elias? 19:9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse, que fazes aqui, Elias? É uma pergunta de repreensão, não? Quando o pai ou quando a mãe faz essa pergunta ao filho, o filho já percebeu que há uma repreensão embutida. Que fazes aqui, Elias? Aí vem a resposta de Elias. Alguém ficou com 1 Reis 19:10? Não, né? Eu acho que eu saltei aí. Então eu vou ler para vocês, mas acompanhem aí, por favor. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. É interessante observarmos essa palavra de Elias, porque ela é uma palavra carregada de lamento. Também uma característica de alguém que está com uma baixa muito grande de vida, né, de experiência, aquele período de depressão, levando a lamentar. Se eu tenho sido tão zeloso, Senhor, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e eu estou só e procuram tirar minha vida. Ele pontua muito isso, e eu estou só. Ele já estava só naquele episódio do Holocausto. Eram 850 profetas contra um profeta. Mas, naquele momento, ele estava muito preparado, muito fortalecido. Terminado esse momento, nós vemos um Elias fragilizado, um Elias humano, tanto quanto todos nós, como o Tiago apresenta. E eu estou só, ele pontua muito isso, e procuram tirar minha vida. Então, o Senhor, Jeová, Yahvé, ele se apresenta a Elias de uma forma muito, muito bela. Isso aí nos chama muita atenção da forma linda com que Jeová se apresenta. É um episódio que todos nós, de uma maneira geral, conhecemos, que houve um forte vento, mas o Senhor não estava no forte vento. Depois desse lamento de Elias. Um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Fogo, o Senhor não estava no fogo. E, por fim, um cicio tranquilo e suave. E o Senhor estava nesse cicio tranquilo e suave. O que aconteceu? Quando Elias percebeu que o Senhor estava ali, naquele cicio tranquilo e suave, ele pegou o manto e colocou sobre a cabeça. Por quê? Porque ele não desejava morrer naquele momento. Porque a Bíblia nos diz que não houve homem nenhum que, vendo a face de Deus, tivesse sobrevivido. Então, para aquele que já é um Elias transformado, eu posso falar assim, já é um Elias fortalecido, porque para quem estava pedindo a morte, era uma boa oportunidade de morrer, vocês não acham?
pegar ali, deixar ver a face de Deus, ele morreria. E era uma forma assim, até grandiosa de morrer. Mas ele já era um Elias, quando o Senhor se apresenta a ele nesse cicio tranquilo e suave, um Elias fortalecido. Então ele cobriu a cabeça, os olhos, para não ver a face de Deus. Aí vem a pergunta de novo: que fazes aqui, Elias? E Elias torna a repetir o que ele tinha falado. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então, vem a viagem longa que ele vai fazer para Damasco, pelo deserto de Damasco. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, ele que estava pensando que tinha terminado o seu ministério e que já podia morrer, o Senhor diz: volta pelo caminho de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nise, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Então ele passa a ter tripla tarefa: ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú, rei de Israel, e ungir Eliseu, o seu sucessor, no seu lugar de profeta. Dura tarefa, né? Para quem pensava assim que já estava em fim de carreira, que já podia se aposentar, o Senhor não disse: não, você ainda tem muito o que fazer, você vai andar 40 dias e 40 noites no caminho do deserto de Damasco, para você fazer isso, cumprir ainda o meu propósito. É interessante, irmãos, quando nós percebemos que, às vezes, tentamos fazer do nosso jeito, e o Senhor vem e fala: não, volte, você vai fazer deste modo, porque assim é a minha vontade. Foi o que aconteceu nesse episódio aqui. Você não tá na hora de você morrer, você está querendo ficar nessa caverna escondido? Não, levante e percorra esse trajeto, faça esse trajeto, porque você ainda vai ungir o rei da Síria, Azael, você ainda vai ungir Jeú, o rei de Israel, e ainda vai ungir Eliseu, o seu sucessor. É interessante que a perspectiva não era nada boa para o povo. Por quê? Porque Deus falou para Elias: os que não morrerem pela mão de Azael, Jeú vai matar. E os que sobreviverem à mão de Jeú, Eliseu vai matar. Então, conclusão, todos vão morrer. Os que achavam-se que poderiam, isso lá na frente, né, meus irmãos? Eu estou acelerando um pouco por causa do nosso horário. Já passamos 4 minutos dele. A prospecção era essa: todos morrerão, seja pela mão do rei da Síria, seja pela mão do rei de Israel, ou seja pela mão do profeta Eliseu, todos vão morrer. E aí, meus irmãos, vem o remanescente, que eu acho uma esperança muito grande que vem, que salta, né, no deserto, eu diria assim, no deserto da nossa vida, né? 7.000 foram poupados, e esses 7.000 deram continuidade à história do povo de Israel. Aí depois nós conhecemos
o processo todo, depois eles são levados para o exílio na Babilônia, e depois de muito tempo, alguns voltam para Jerusalém, para reconstruírem a cidade de Jerusalém, mas também um número muito pequeno. Então, se pensarmos assim, a população era muito grande e não havia controle de natalidade, era muito grande a densidade no meio do povo, mas 7.000 é um número pequeno, mas é o remanescente. Esse remanescente nos traz a esperança, né, do Messias prometido, nos traz a esperança de continuarmos trabalhando, mesmo que soframos perseguições, dificuldades, mas se houver um ali ativo, obediente, temente ao nome do Senhor, o Senhor pode fazer muitas coisas com esse um. E no caso ele tinha 7.000. Eu queria então, irmãos, encerrar, agradecer muito a participação de vocês. Gostaria que vocês meditassem durante a semana a respeito do que pudemos ver nesse período e que nós possamos pensar no nosso crescimento espiritual, como vimos um povo imaturo espiritualmente, tombando de um lado para o outro, nós busquemos a maturidade cristã, né? Busquemos através do conhecimento da palavra de Deus, através da oração e da meditação, que são as disciplinas espirituais. É esse o propósito da nossa classe, vida cristã. Maturidade cristã, vida cristã. Então, que tenhamos isso como mente, possamos pensar durante a semana o que eu tenho feito, né? E como tem sido a minha prática, o exercício das minhas disciplinas espirituais. Tenho orado o suficiente, tenho lido a Bíblia, conhecimento cada vez maior da palavra de Deus, meditado nela. Então, que possamos ficar com esse pensamento para vivermos o nosso domingo, né, final de dia, e a nossa semana. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe. Quer falar, Jaeda? Eu gostaria de, na conclusão, além de agradecer a Deus pela Jacimar, pela desenvoltura dela, pela capacidade que Deus deu a ela de chegar ao final, mas eu gostaria só de uma aplicação, Jacimar, se você me dá licença. Pois não. Estudando aí as orações de Elias, aí no caso, as orações, né? A gente vê que uma vida de oração, mesmo de um servo consagrado como Elias, é uma vida no meio de guerras, exatamente, no meio de batalhas tremendas, né? Para nós não pensarmos assim, eu não consigo porque eu começo a orar e aí as lutas vêm, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Com Elias, né? Que esse homem de Deus, semelhante a nós, foi uma dedicação dele à oração no meio da batalha, né? E nós temos que, então, lembrar que Deus nos dará vitórias, e nos dá vitórias enormes, mesmo estando no meio da batalha, mesmo estando em luta, dificuldade de se concentrarmos. Eu confesso que eu ficava muito frustrado quando eu via. Eu lembro direitinho de uma pessoa falar assim, eu passei 30 dias em jejum e oração, com pão e água apenas. Aquilo assim, ao invés daquilo me desafiar, aquilo me desencorajava. Eu falava assim, eu não vou passar nem 30 horas, talvez nem 30 minutos. Então, aquilo me desanimava. Mas quando a gente olha o Elias, né, no meio dessa batalha toda, no meio e olha que ainda faltou coisas para serem colocadas nesse contexto, e no sentido de que tinha uma Jezabel por trás, uma mulher terrível, e etc. E no meio disso tudo, Elias orava. Então, isso nos anime, né? A pelo menos começar, né? Se começar, nós não vamos chegar a nada, né? É verdade. Muito bem, obrigada.
Muito bem. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos muito, ó Deus, por esse tempo que passamos juntos aqui em comunhão espiritual. Muito obrigado, ó Deus, pela exposição da tua palavra, pelas lições, ó Deus, que aprendemos através do ministério de Elias, e que a gente possa, ó Deus, crescer, ó Pai, depois de ter estudado sobre Elias, sobre a sua vida de oração, sobre a sua entrega total ao Senhor. E possamos, ó Deus, de fato, Pai, nos colocarmos diante do Senhor, ó Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, limitações, crendo, ó Pai, que o Senhor agirá e crendo, ó Deus, que é o Senhor mesmo quem faz alguma coisa e nunca somos nós. Ó. Sim, sim. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade que o Senhor permitiu a Jacimar. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor a abençoe cada dia mais, que possamos, ó Deus, em outro momento também, aprender mais, ó Deus, através da Jacimar, orientada pelo Senhor, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão enfrentando problemas na saúde. Te agradecemos porque o Emerson está conosco, está bem. Amém, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelos pais da Kemily, o reverendo Giovan e a Elaine, e tantos outros, ó Pai, que o Rafael que teve contato, ó Pai, que o Senhor o abençoe, Senhor, Amém. a Daniele, as crianças, e todos os nossos irmãos, ó Deus, que sabemos que estão com essas dificuldades, ó Pai, vários diáconos da igreja. Toma conta de cada um, Senhor. Amém. Segundo a necessidade de cada um, segundo os teus propósitos, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos, né, pessoal? Amém. Bom dia, pessoal.